12 de julho de 2025, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, sábado, que alegria nos encontrarmos neste programa, mais um dia, programa Reflexão Diária, uma alegria nós termos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos a palavra de Deus e refleti-la em nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos do 29 ao 32, capítulo 50, do 15 ao 26. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos essas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isso, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim, Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito, com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer, Deus vos visitará e vos fará subir desse país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar, de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra de hoje, a perícope de hoje, a continuação da de ontem. Nós estamos acompanhando em comunhão com a igreja toda a história da salvação. E é muito interessante que vocês acompanhem, todos os dias, de segunda a sábado, para não perder esses episódios que são sequenciais na liturgia, tá? Mas eu vou fazer um apanhado. Se você perdeu algum programa nos dias anteriores, você vai compreender.
Nós sabemos que Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Acontece que o pecado nos afastou de Deus, afastou o gênero humano, afastou toda a obra da criação, não somente o ser humano, mas toda a obra da criação foi afastada de Deus pelo pecado. E Deus agora tem a missão de se fazer ser percebido, né? Por isso nós chamamos essa percepção da criação em relação a Deus de revelação. Deus, ele vai se mostrar novamente, sobretudo ao ser humano que pelo pecado se afastou dele. E Deus escolhe se revelar por meio de um povo. Não é que Deus não ame os demais povos. Deus ama toda a obra criada por ele. Mas Deus escolhe, de maneira pedagógica, esse modo de voltar à amizade com o ser humano. Revelando-se por meio de um povo, Deus quer ser conhecido por todos. Então ele começa lá em Abraão. Em Abraão ele chama Abraão e sua família, porque a partir de Abraão ele vai congregar esse povo numeroso que será portador da revelação, né? Então Abraão, depois veio Isaac, né? Abraão e Sara, depois veio Isaac e Rebeca, depois veio Jacó, e Jacó teve 12 filhos, né? O primeiro deles foi José. Acontece toda aquela trama com José. José era o mais novo, então Jacó tinha muita afeição por José. Os outros irmãos ficaram com inveja, venderam José para uma caravana que passava, inventaram que José tinha morrido, tinha sido comido por uma fera. Seu pai Jacó acreditou. Aí anos passaram, né? Olha só, minha gente, a vida dá voltas, né? Nós falávamos disso há uns dias atrás na reflexão. Depois começou a surgir a fome lá em Canaã. E aí eles foram até o Egito comprar comida. E eles se deparam com José, que se tornou o rei do Egito. Olha só. Então, houve esse reencontro, né? José perdoa seus irmãos e depois ele pede que o seu pai, claro que é Deus quem pede, né? Que Jacó e toda a sua família, suas coisas, suas propriedades, que eles se mudem para o Egito, porque agora José é um membro da família, ele pode dar condições melhores de vida. Então todo mundo muda para o Egito, e quando já estão lá no Egito, Jacó morre, que é a cena de hoje, né? Então a cena de hoje, Jacó, ele fala suas últimas palavras, ele quer ser enterrado lá em Canaã, né? No mesmo lugar que seus pais foram enterrados, né? E aí tem toda a trama de hoje que nós acompanhamos na leitura. Olha só, fiz uma introdução, fiz uma revisão de toda a história, né? Claro que de maneira resumida, para que todos entendam, né? E aí vem a trama de hoje. Depois que Jacó morre, os irmãos de José, que está todo mundo morando lá no Egito agora, num palácio, né? Os irmãos de José, eles ficam com medo. Será que José não vai voltar atrás e não vai começar a nos castigar para vingar o que nós fizemos com ele? Agora nosso pai morreu, né? E eles quebram a cara, né? Porque José manifesta muito amor com eles, né? José, olha só, eles inventam até uma história, né? Vamos inventar uma história dizendo que o nosso pai pediu para que ele não se vingue, né? Aí a gente vai ficar mais tranquilo, né? Eles chegam diante de José e quebram a cara, né? Porque José diz: vocês não precisam ter medo, eu não sou Deus. Vocês fizeram mal para mim, mas do mal que vocês fizeram, Deus tirou um bem maior, que eu pude ajudá-los, agora eu pude dar uma vida melhor para vocês. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês, né? Olha só, esse é o ponto central da mensagem de hoje, minha gente. A questão da vingança, né? A vingança não é uma postura de testemunho de cristãos.
Nós precisamos entender isso, tá? Esses irmãos de José pensaram que José iria se vingar. E José não fez porque era um homem cheio de bondade. Então, para a gente poder colocar isso aí na nossa vida, às vezes, são vários pontos, né? Primeiro ponto, às vezes nós pensamos que as pessoas, elas são como nós. Quantas vezes nós projetamos nos outros defeitos que estão em nós e não nos outros? É o primeiro ponto para a nossa reflexão. Eles fizeram mal a José e eles pensaram que José, agora que o pai Jacó morreu, que José ia se vingar e ia causar danos ou maldade para eles. E José não fez. Né? O que acontece aqui? José, espiritualmente, é uma pessoa mais evoluída do que os seus irmãos, para a gente poder entender isso. E é o nosso convite, né? Quando nós vingamos algo, ou seja, eu vou dar o troco, sabe? Isso não é próprio de cristãos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele foi levado até o Calvário e ele salvou a todos, inclusive aqueles que estavam como seus algozes. Aqueles que gritaram, crucificam, foram salvos pelo sangue derramado por Jesus. Não houve vingança. Não houve um juízo, um juízo de troca. Houve perdão. Houve salvação para todos. É claro, todos aceitaram a salvação que Jesus derramou com seu sangue na cruz. Aí já é um outro assunto que nós não vamos entrar. Né? Aquelas perguntas, né? Judas foi salvo? Né? Pilatos foi salvo? Olha, todos foram salvos. Agora, se aceitaram a salvação, isso já não entra na nossa discussão, porque nós não sabemos. Saberemos no dia do juízo final. No dia do juízo final nós saberemos. Mas todos foram salvos. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Aprender. Quantas vezes nós queremos pagar o mal com o mal? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? A gente vê acontecer algumas coisas e a gente fala, essa pessoa tem que acontecer isso com ela para ela aprender. Né? Ou seja, tomara que aconteça isso. Enfim, tantos exemplos que poderia dar, né? E olha, minha gente, a palavra de hoje é categórica. Nós não temos nas nossas mãos a capacidade de julgar ninguém. Nós não temos. Sabe por quê? Porque nós também somos transgressores. Pode ser que alguém tenha até feito um atentado contra nós, causado algum dano, feito algum mal para nós. E pode ser que essa pessoa até mereça um castigo por nossa iniciativa. Mas nós não temos o direito de fazer isso, porque também nós merecemos o castigo, porque ofendemos tanto a Deus, e Deus nos paga com amor, com hospitalidade, com acolhida, com bênçãos. Então, se eu sou amado por Deus, acolhido por Deus, carregado por Deus no colo, cuidado por Deus, sendo que muitas vezes eu cometo pecados graves que ofendem a esse Deus, eu devo fazer o mesmo com os outros. Perdoar, acolher, não levar em conta o mal, não querer vingança, não querer o mal do outro. Isso é uma questão de paz interior. José deve ter olhado para aqueles seus irmãos que estavam desesperados. Agora ele vai nos matar ou agora ele vai nos castigar. José deve ter olhado e deve ter dado risada deles. No fundo, José é uma pessoa evoluída. Os irmãos dele estavam lá embaixo, no ato de amar, né? Na luta pelo ato de amar. E José estava lá em cima. É um ser superior. Quando a gente perdoa, minha gente, a gente precisa compreender bem isso, sabe? Quando a gente perdoa, quando a gente não leva em conta o mal, né? Quando alguém merece punição, merece castigo e nós damos amor e acolhida e misericórdia, seja em atos ou seja em respostas, nós mostramos que nós estamos muito mais evoluídos espiritualmente do que essas pessoas. Né? Eu já experimentei muito isso, eu não sou modelo para ninguém, né? Eu sempre falo isso para vocês. Mas já experimentei isso. Né? Aliás, não faz muito tempo.
publicamente nas minhas redes sociais, uma pessoa começou a me criticar de maneira ofensiva. E eu respondi: muito obrigado pela sua crítica, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado, porque me fez refletir, me fez pensar, agradeço. Sabe, isso quebra as pernas do outro. Nós não podemos ser baixos como essas pessoas. Nós estamos por cima, porque nós temos Deus. E quem tem Deus, é detentor do Criador, não procede de maneira baixa. O nosso modo de reagir às situações da vida revelam o quanto nós estamos em Deus ou não. Isso é um fato, minha gente. Isso é um fato. Vocês me desculpem. Tem muita gente que está na igreja, pessoa de Eucaristia diária, às vezes, pessoa de terço diário, pessoas de movimentos, estão envolvidas, estão à frente das coisas e não perdoam, e não conversam com o familiar, e não sei o que, não sei o que. Ou seja, a casca religiosa está envolta a pessoa, mas as atitudes dela não mostram intimidade com Deus. Ela não é detentora de Deus. Me desculpem. Para mim é tudo categórico. Não tem negócio. Não tem negócio. Ou é ou não é. E tem muita gente na igreja desse jeito. São pessoas espiritualmente infantis. E eu vou dizer uma coisa a vocês, minha gente. Tem muitos padres infantis espiritualmente. Tem muitos pastores infantis espiritualmente. Tem muitas lideranças religiosas nas nossas comunidades que são infantis espiritualmente. E precisam crescer na intimidade com Deus para poder aprender a amar. O amor, o jeito do meu trato, o jeito que eu devolvo as iniciativas do outro mostram o quanto que eu sou de Deus ou não. É categórica a coisa. Vocês me desculpem. O jeito de agir da pessoa, suas escolhas, o seu procedimento diante dos desafios da vida, vai mostrar o quanto a pessoa é íntima de Deus ou não. Não tem jeito. Às vezes tem gente que tá aquele semblante, sabe, lento. Ai, é tão piedoso, essa pessoa é tão piedosa. Ai, essa pessoa é tão cheia de Deus, é tão calma no falar, não sei o quê. Tá, isso pra mim não diz nada. Como que são os relacionamentos dessa pessoa? Ela perdoa, ela acolhe, ela se dá bem com todo mundo, ela faz esforço para poder conviver com todas as pessoas da sua família, na igreja. Ela é uma pessoa que promove a paz, a concórdia, a comunhão, a união. É uma pessoa que colabora para o crescimento, colabora para o crescimento das suas relações. Ou é uma pessoa que divide, uma pessoa amarga, uma pessoa que azeda ambientes, azeda relações. Olha, o testemunho dela é dado pelas suas escolhas, pelo seu procedimento, do modo de agir. Não tem jeito, não é por causa de uma melancolia espiritual e religiosa. Vocês conseguem me entender, né? É pra gente refletir isso. Às vezes eu prego essas coisas e eu prego firme. Pra mim isso é uma questão de... eu sou convicto nisso daí. Tem gente que fica bravo. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem fica bravo é porque tem alguém entalado na garganta, na goela. Isso é praxe, gente. É praxe. É praxe. Então é pra gente refletir um pouco, né? E depois José, ele... Olha só, o que acontece? A pessoa, quando ela é livre em Deus, uma pessoa de verdade, livre de verdade, ou seja, ela não é condicionada por sentimentos ruins. Quantas vezes nós somos condicionados por sentimentos ruins? Os ciúmes, a inveja, a vingança, os nossos juízos. Quantas vezes estamos conversando com as pessoas, mas o nosso pensamento já está julgando, já está condenando, já está tirando conclusões precipitadas do que a pessoa está a dizer ou do que as pessoas estão a fazer. Nós precisamos ser pessoas mais puras de coração, mais cheias de Deus no coração. José, ele foi uma pessoa cheia de bondade, ele perdoou os seus irmãos e perdoou de verdade. O que é o perdão de verdade? Não é sorrir para o outro de maneira falsa, mas o coração está trancado. E também não é esquecer.
Eu tenho certeza que José não esqueceu o que seus irmãos fizeram para ele. Não esqueceu. Mas o que é o perdão de verdade? É a capacidade de enfrentar o outro e já não ser travado por nenhum sentimento. É um sintoma do perdão. É fácil perdoar, minha gente? Convenhamos, sejamos francos, não é fácil. Quanto maior a ofensa que nos fazem, mais difícil é de perdoar essas pessoas. Isso é verdade. Só que nós precisamos também nos esforçar por isso. Tem gente que não se esforça. Chega alguém assim, por exemplo, que te fez algum mal perto de você, você fecha a cara e sai de perto. Você não quer conviver. Ou seja, você não faz nenhum esforço para viver o amor, para perdoar. Ai, padre, mas eu tenho que ficar lá e mesmo contra meu gosto, não vai me fazer bem. Minha gente, as coisas que Deus nos exige viver não é para nós nos sentirmos bem. Tem hora que a gente não vai sentir bem, a gente não vai se sentir bem mesmo, mas faça mesmo não se sentindo bem. Conviva para aprender a amar. É categórica a palavra, não tem jeito. Ah, mas eu não preciso disso, não concordo. Tá bom, então fica aí no desamor. Aí vai morrer, vai passar pelo juízo particular, vai ficar no purgatório, e enquanto não abrandar essa ruindade no coração, não vai participar das alegrias do céu, das alegrias plenas. Vai ficar lá no sofrimento. É melhor vencer o soberba aqui, mesmo que seja penoso, do que deixar para depois. Depois é pior, é maior o sofrimento. É maior o sofrimento. José, nesse exemplo bíblico que nós ouvimos, ele superou. Não porque seus irmãos merecessem, né? Vocês que me acompanharam nesses dias, acompanharam toda a história, de fato, os irmãos de José não mereceram. Eles causaram muito sofrimento. Imagine um menino ser levado para um país desconhecido, crescer no meio de uma cultura diferente, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, só por causa que os irmãos estavam com ciúminho. Você crescer longe da sua família, você ser, entre aspas, sequestrado, você ser educado fora dos seus costumes. Imagina o quanto ele sofreu. Ele sofreu muito, 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 muito. E nós, muitas vezes, por coisas bem menores, nós ficamos criando coisas no coração, resistência para poder conviver com as pessoas. Se morrer assim, vai ficar no purgatório. Vai ficar até tirar da goela aquilo que não desce. É categórica a palavra. É categórica. José é um homem santo. Por isso que o texto diz que ele viveu abundantemente. Viveu muito tempo. Por 110 anos, foi isso que o texto disse, né? Ou seja, viveu longos anos e cheio de alegria. Porque era um homem que se deixava mover por sentimentos bons. Olha, você que está me escutando, tire do coração esses sentimentos ruins pelas pessoas. Mesmo que as pessoas, às vezes... Olha, tem gente que é complicado de conviver, viu, minha gente? Eu sei disso. Eu também tenho meus desafios para conviver. Na paróquia onde eu estou, né, no âmbito diocesano, na família. Enfim, qualquer lugar tem dificuldades de conviver. A gente tem que fazer esforço, amar. Não porque os outros mereçam, mas porque nós queremos o céu. Nós temos que buscar a santidade, igual José assim viveu. Por isso que a família de José vai ser próspera. Sabe por que muitas famílias não são prósperas? Porque os seus patriarcas e matriarcas não vivem a palavra de Deus, o perdão e o amor. Sabe por que muitas famílias estão divididas? Porque as pessoas não vivem o amor. E a prole não enxerga nos mais velhos um exemplo de amor. Nós precisamos aprender a viver essa palavra de hoje. E é rezando, viu, minha gente? Que não é fácil, não. Não é fácil, não. Que Deus nos ajude. Queridos, sábado! Que Deus abençoe todos vocês. Vocês que me escutam pela Rádio Rainha da Paz. Continuem conectados, escutando uma boa música católica. Vocês que me ouvem pelas minhas redes sociais. Amanhã é domingo, então amanhã nós não temos esse programa.
Postaremos a homilia amanhã pela noite, tá certo? E retomamos o programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Venha comigo, escutem todos os dias, compartilhe com mais pessoas para que as pessoas possam ir aprendendo a Bíblia e também colocando na vida a palavra. Minha gente, é uma viagem que não pode parar. A liturgia ela vai seguindo o seu curso e nós vamos acompanhando e colocando essas riquezas no nosso coração e na nossa vida. Bom fim de semana, com muita paz, saúde, alegrias, amor e perdão. Que Deus abençoe a todos vocês, suas famílias. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.